pode acontecer da personalidade do outro influenciar no transtorno de um? Tem, lógico, toda a relação que uma pessoa tem, ela vai... Depois de um tempo você vê namorados, assim, não sei se isso vai sair, mas eles começam a falar um negócio que eles entendem, tem uma linguagem dos dois, tem um olhar que eles já se entendem, né? Então existe uma adaptação de um casal, né? Tem relações que elas são adaptadas mesmo, tanto que isso daí é muito interessante, que justifica o aparecimento, às vezes, um transtorno de personalidade tardio, né? Pô, se inicia no início da idade adulta, né? Final da adolescência, como é que alguém que já é maduro desenvolve um transtorno de personalidade? De verdade, esse transtorno ele estava meio que ali contornado, né? Existiu uma separação, o falecimento de uma pessoa, às vezes essa pessoa começa a usar álcool, então aparece esse transtorno numa idade que normalmente não é a idade que as pessoas desenvolvem, né? Então, mudanças assim da relação, só o fato de estar junto, isso já cria ali interfere na personalidade, né, do outro. Interfere. Uma coisa que a gente fala muito lá é que o alimento para o corpo é comida, o alimento para o mundo mental é gente, né? Uma relação de duas pessoas de uma forma isolada, ela tem uma tendência a criar ali, depois de um tempo assim, um comportamento que é quase que mais do que um casal, existe uma fusão ali, né? Isso vale para mãe e filho, vale para marido e mulher, né? Isso vale para pai e filha, é um negócio... A gente precisa de encontrar gente, né? Encontrar pessoas, né? Para poder entender outros funcionamentos, deixar outras pessoas entrarem. O que acontece às vezes em algumas situações é que um casal fica muito fechado entre os dois e não tem outras pessoas que acabam entrando. Isso, depois de um tempo, vamos pensar, existe uma separação, às vezes aparece a doença nessa situação mesmo. É comum o namorado ou namorada ficar ilhado. Os amigos, eles são vistos como pessoas ruins, são vistos como pessoas que podem atrapalhar, né, que a pessoa não porque eu vejo muitas relações abusivas também que acontecem, né, uma pessoa que acha que ela é cuidadora dela, que ela acha que ela é a única pessoa que se pode ser confiada. A relação abusiva pode ser uma relação de mãe com filho, pode ser uma relação não só do namorado, de marido e mulher, de mulher e marido, né, é uma relação assim onde tem uma crença que a pessoa só vai ser feliz junto com a outra, né? Isso pode ser um traço de um paciente com transtorno de personalidade. Sim. De borderline. Quando começa a ter sofrimento, essa pessoa começa a sair um pouco do controle da outra pessoa, eles buscam tratamento, né? E não raro isso é um grande problema, porque a entrada de um médico, de um terapeuta nessa dupla, começa a ser vista como um intruso mesmo, né? Ele tem assim, a ideia de ajudar, mas é ajudar às vezes com a prescrição do marido da esposa, né? E é um dos dilemas, assim, a dificuldade do acesso, por isso que a terapia é muito importante, a terapia de família, né? Tem uma ideia, aí eu acho que entra a patologia, que se eu não pensar exatamente igual ao outro, o outro não vai me querer. Isso pode ser reforçado pelo outro, inclusive, né? A identidade tem lá um critério, né? As perturbações fortes da identidade, né? Isso aparece ali mesmo, né? Uma pessoa que acaba funcionando meio que assim, para atender o gosto da outra, né? É uma forma de abuso, sim, não tenha dúvida que é uma forma assim de abuso que quando rompe a doença aparece, né? Esse diagnóstico é bem complexo, porque é um leque muito grande de possibilidades, de personalidades, podem vir a ter esse transtorno de borderline. É que assim, quando você fala transtorno de borderline, parece que é o transtorno de uma pessoa, né? O borderline é porque ele está no limite ali, entre alguma coisa que, teoricamente, isso é uma definição muito tosca, é psicótico neurótico, né? Ou então porque ele não pode ser classificado como neurótico, nem como psicótico. Você pegar um psicanalista mesmo que vai falar isso para você. Ele não é nem psicótico nem neurótico. Agora, que bomba é isso? O que é psicótico, o que é neurótico? O que interessa teoricamente para a gente isso, né? Então não é nada. Basicamente é um paciente que tem ali uma capacidade muito grande de, numa relação, sofrer, né? Tem relações que são descritas lá como intensas e instáveis. São relações assim que elas começam super bem, apaixonado, e de repente vira um negócio ali que é quase uma briga pela sobrevivência, né? Se a pessoa for abandonada, teoricamente vai morrer. A gente nasceu sozinho, né? De repente não vai morrer também se ficar abandonado, mas na cabeça deles é a morte. Uma morte tão grande, né? Uma coisa tão sofrida, um vazio tão grande também. Se eu falar de vazio também é legal, né? Porque assim, imagina uma pessoa que investe tudo na vida da outra pessoa, de repente essa pessoa sai, fica sem estrutura nenhuma, né? É igual um circo ali que tira o mastro, que é o mastro principal, a lona cai. A pessoa então tenta a todo custo não deixar essa lona cair.
tenta a todo custo não deixar esse vazio acontecer, né? Então, é uma doença da relação, uma doença do vínculo, um vínculo onde existe uma crença que o outro é essencial para a vida dessa pessoa. Nem que esse outro ele mude a cada 6 meses, mude a cada 2 meses, né? É o último melhor amor da vida da última semana, o melhor amor da vida da semana passada. E essa idealização que a gente vai falar de ser o melhor, tudo é um negócio muito concreto, né? Ele vem imbuído de alguma coisa assim que vai salvar essa pessoa da solidão, dos desprazeres do mundo, né? E isso não é para todo mundo, né? Isso é coisa para super-herói. Aí a pessoa percebe que esse negócio não vai rolar, ele vai embora, ela provoca em algum nível, quem tem a transtorno borderline, aquilo que ela mais tem medo, que é o abandono. E deixa de idealizar e faz quase que a moeda ao contrário, né? Faz ali a ideia que a pessoa mais ruim, pessoa mais nefasta, menos amorosa, não tem um coração, tem uma pedra dentro do coração, e aí a desidealização. Isso traz sofrimentos assim enormes, a pessoa fica assim, incrivelmente fica deprimida, não quer sair da cama, tem uma sensação assim que o mundo acabou e às vezes até pensa em morrer. É assim, bastante comum esse comportamento. É uma doença do vínculo, da relação, da forma de se vincular, né? Uma crença que não está muito consciente que se for abandonado não sobrevive, coisa que depois de um tempinho uma outra pessoa aparece e isso tudo meio que é esquecido, parece que tem um esquecimento, né, do que rolou, né? Essa relação que é instável, ela tem uma característica assim, né, que em alguns momentos ela, para ser mantida, a pessoa faz sacrifícios mesmo, né? Não é um negócio que termina rápido, a pessoa tenta várias vezes, o paciente borderline é um paciente que tenta muito, né, manter essa relação, tenta do jeito dele também, né, tenta da forma dele, inclusive começa a achar que ele participa muito mais da relação do que o outro tá lá como um aproveitador e algumas vezes até funciona mesmo assim, né, existem algumas pessoas assim que fazem uma parceria maior com o transtorno borderline, alguns transtornos antissociais, ou pessoas que tentam consertar muito, que são aqueles mais anancásticos, né? São duas parcerias muito comuns do transtorno de personalidade borderline, a pessoa que tem esse transtorno, né? Então, ela se sente vítima, uma vítima quase que constante de todas as relações, né? Vítima do abandono, vítima do descaso, vítima de não ser vista, né? Essa sensação de vazio talvez seja interessante a gente falar também, né? O que é a sensação do vazio? É um negócio único, né? O paciente descreve às vezes uma coisa tão vaga, alguns de uma forma tão elaborada, o vazio, que a gente começa a ficar até em dúvida do que é isso, né? Mas é algo de uma busca por alguma coisa que ninguém sabe direito o que é. Sabe uma pessoa que está num determinado lugar e está procurando alguma coisa em outro, muda para aquele outro lugar, ela continua procurando em outro. É quase assim o motor da busca pela novidade, né? Se a gente pensar naquele traço da busca pela novidade, esse vazio ele proporciona que isso aconteça. É uma inquietação, uma sensação que está faltando alguma coisa. Nunca é saciado. Está faltando algo ali, né? Diferente de uma ausência, alguma coisa que existiu e deixa de existir. Isso é saudade, isso é um amor que deixou de... É ideia que não tem amor para ele, é ideia que está faltando alguma coisa assim que seria essencial para a vida dele. E a busca... Mas que ele nunca teve. Nunca teve, né? Pelo menos ele nunca identificou isso, né? Ele nunca internalizou essas coisas que às vezes estão ali, tão perto, né? Como às vezes eu falo assim, que amar é fácil, o pessoal assusta, né? Porque o conteúdo desse amor, o que é amor de verdade assim, na cabeça dessa pessoa está muito longe ele internalizou alguns objetos, né, dentro desse funcionamento dele ali. Então tá vazio mesmo, tá vazio. Um pouco do trabalho terapêutico é abordar esse vazio melhora muito. Depois de uns anos de terapia, assim, esses pacientes eles começam a se sentir menos assim incomodados com essa sensação, que é algo assim que, se a gente pensar bem, essa pessoa ela merece um atendimento só por isso, não precisa nem se machucar, não é uma depressão, não é... Vai falar de depressão... É muito grave, mas é algo que merece atenção. Puxa o freio de mão da pessoa e a vida da pessoa fica assim amarrada por conta disso, né? A sensação, às vezes, assim, de que está inadequada, ela pode chegar num nível tão grande, assim, que a pessoa pode ter um episódio chamado desrealização, né? Um nome até meio difícil, mas é um nome onde existem algumas quebras, a pessoa dissocia, né? Sintomas assim que são dissociativos ou pequenos quadros psicóticos, assim,
achar que aconteceu tal coisa porque alguma pessoa fez macumba, qualquer coisa assim. Isso é muito frequente também com pacientes que têm transtorno de personalidade, né? Isso, durante a vivência, tem momentos que a pessoa vai passar por alguma ansiedade maior, né? Por exemplo, o casamento, né? Da irmã, às vezes não é nem da própria pessoa, né? Uma coisa legal que vai acontecer, vai ganhar um prêmio, né? A pessoa às vezes acorda naquele dia, acorda totalmente dissociada, distante, não consegue manter contato com as pessoas, fica num pensamento reverberante, um quadro que parece psicótico mesmo. Isso passa, dura algumas horas, dura alguns dias, né? Um sofrimento enorme também, que fácil alguém que vai encontrar com esse paciente nesse estado pensa que é um paciente com um quadro psicótico, uma esquizofrenia. Então, o diagnóstico também da personalidade tem que ser um diagnóstico de longo prazo, assim, a gente entender a pessoa num funcionamento mais amplo mesmo, né? Se a gente pegar um recorte da vida dela no momento do abandono, no momento da dissociação, já vive um intenso estresse, se ela contar a história do vazio, cada pedaço disso você pode ter um diagnóstico diferente também, né? Então, o diagnóstico é a montagem de tudo isso, é juntar, né, para chegar à ideia que uma pessoa tem um sofrimento que pode ser classificado como transtorno de personalidade borderline. Nós conversamos com Elei Sassi e gostaria de convidá-los para o primeiro simpósio de personalidade de borderline, De Perto Não É Tudo Igual. O simpósio acontece no dia 9 de dezembro, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e mais informações pelo telefone 2661-7288.